Oi pessoal, está começando mais um Se Liga na UFG. No programa de hoje você conhece ações da UFG que promovem a integração entre arte, cultura e educação. Ainda falando sobre cultura, você conhece o programa Guaia, que incentiva a leitura por meio da contação de histórias. E confere também matérias sobre o programa de bolsa para cursos de licenciatura e o Laboratório de Práticas Motoras e Inclusivas. Não saia daí! A leitura favorece o desenvolvimento cognitivo de crianças e adultos, ativa o imaginário e promove o conhecimento. Para incentivar a formação de leitores críticos, o programa Guaia, da Universidade Federal de Goiás, capacita com... Uma certa noite, o tal tenente João Bramante desapareceu. O programa Guaia tem como objetivo incentivar a leitura por meio da contação de histórias para públicos diversos, em locais variados, e formação de multiplicadores. Ele surgiu por meio do módulo 0 do ProLer, que era um projeto da Biblioteca Nacional, que fez chegar a Goiânia uma oficina de formação de novos contadores de histórias. A partir da participação de 3 professores do CEPAI, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, os professores se empolgaram com a metodologia e começaram a trabalhar com a contação de histórias com os alunos de 1º ao 5º ano. Assim surgiu a ideia do Grupo Guaia, por meio da apresentação dos trabalhos, com o resultado alcançado com os alunos, as pessoas começaram a perguntar: tá bom, eu quero trabalhar com a contação de histórias, mas como é que eu aprendo? Então o grupo atendeu essa demanda oferecendo o curso de formação para novos contadores de histórias. O programa utiliza elementos da música e artes cênicas e busca desenvolver projetos que atendam à formação de leitores e à capacitação de multiplicadores que possam atuar em diferentes ambientes educacionais. O projeto incentiva a formação de leitores críticos, capazes de construírem seu próprio gosto pelas obras literárias. Uma coisa que eu vou citar para vocês que acontece sempre: se a gente está numa Bienal e conta uma história, e a gente não avisou para ninguém que ia contar aquela história, fatalmente o livreiro vai chegar para a gente e dizer: por que você não me avisou que ia contar essa história? Eu só tinha 20 livros, já vendi todos. Se eu tivesse 100, já teria vendido. Isso é bom não na perspectiva do comercial, mas é a prova cabal de que estimula a leitura. Você ouve uma história, você quer ler aquele livro, ou então você quer ler outras histórias do mesmo autor, ou então você identifica naquele gênero literário que você gostou tanto dele que você busca outras histórias daquele mesmo gênero. Depois do intervalo, você confere uma entrevista sobre arte, cultura e educação. Continue com a gente! A Universidade Federal de Goiás apoia ações culturais que privilegiam as linguagens contemporâneas e estimula o surgimento de novas parcerias criativas. E é por isso que o Se Liga de hoje vai falar sobre as interações entre arte, cultura e educação. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com o coordenador do projeto de extensão Conexão Samambaia, Kleber Damaso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Kleber. Eu que agradeço, Mayara. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Kleber, conta pra gente o que é exatamente o projeto Conexão Samambaia e qual o objetivo do projeto. Conexão ele é um programa de residências transestéticas que surgiu em 2010. Esse formato de residência se dá exatamente para privilegiar as relações, ou seja, a gente aposta na relação entre artistas como um mecanismo de transformar as linguagens, de potencializar a transformação da linguagem e que aposta também na duração, um pouco na contramão do que a grande maioria das ações culturais apontam, que é essa relação mais eventual. O Conexão ele investe na duração, exatamente por acreditar que é na duração
que essas relações podem se aprofundarem e se transformarem. E essa questão da duração é basicamente isso, mostrar o máximo possível do trabalho para que isso dure bastante. Essa é a ideia inicial? Nem só numa perspectiva quantitativa, mas a gente recebe, inicialmente ele tinha muito esse formato, a ideia da residência, o conceito de residência, ele se dá com o objetivo de abrigar e receber artistas que estão em deslocamento. Com o tempo, o deslocamento foi tomando uma força maior no projeto. A gente percebeu que esse esforço de itinerância, de alterar os espaços, de percorrer caminhos juntos, trajetos, percursos, era um componente interessante que a gente foi dando mais força ao longo do desenvolvimento. Então, inicialmente, o Conexão ele tinha esse interesse de convidar artistas para colocá-los em interação com artistas locais, meio que proporcionando espaços de criação onde eles pudessem exercitar o trabalho de pesquisa e de produção de conhecimento no campo das artes, e com o tempo o Conexão foi propondo esses deslocamentos, essas itinerâncias. Então a gente começou a fazer o que eu chamo de imersões criativas, deslocando coletivos de artistas para determinados espaços interessados nessa pesquisa, em experiências que vão um pouco no campo da land art ou do site specific, mas sobretudo de promover esse exercício de errância, de sair do lugar, ir até um outro lugar para pesquisar as relações entre arte, espaço, tempo e por aí. Interessante. E esse projeto ele faz parte de um grupo de ações de extensão da Universidade Federal de Goiás. O que é o Frestas, né, que se fala? O Frestas é um guarda-chuva maior que surgiu com essa ideia de constituir um programa de extensão que já no seu conceito tem essa ideia de promover a intersecção entre 3 ou mais projetos de extensão. Então o projeto de extensão seria um conjunto de ações e o programa seria um conjunto de projetos, um coletivo de projetos. Coincidentemente, a gente estava num momento onde Conexão Samambaia, Música no Campus e o Fronteira, que é esse festival de cinema documentário e experimental, estabelecia internamente algumas interfaces, porque esses projetos eles surgiram isoladamente e cada um constituiu uma história, tanto uma história de pensamento sobre a relação entre arte e sociedade, mas que começou a se tangenciar em alguns pontos. Então, lógico que eles continuam mantendo as suas singularidades, as suas especificidades, mas que o Frestas surgiu como uma abertura onde esses 3 projetos convergem para criar uma programação e pensar de que maneira que a extensão, a cultura e a arte podem se relacionar nesse campo que é o campo da produção acadêmica da universidade. Legal, Kleber. E quem quer participar desse tipo de projeto voltado para a arte? Quem é que participa? São os alunos? São os professores? Olha, pela diversidade de ações que os projetos contemplam, eu diria que basicamente ele pode atingir ou ser acessado por todo tipo de público. Se a gente pensar o Música no Campus, ele é aberto à sociedade. O Conexão, ele tem as suas atividades que são direcionadas, mas que provocam muito esse trânsito. Uma das características do Conexão é exatamente pensar a questão da horizontalização do processo criativo. Então a gente tem espaços de pesquisa e de produção onde alunos convivem com pesquisadores, com artistas, com professores, muito mais nesse sentido de instaurar um espaço de experimentação do que propriamente um espaço de fruição. A fruição também acontece, mas ela acontece como consequência da experiência do Conexão. E da mesma forma o Fronteira, ele tem espaços que são espaços formativos,
tem uma experiência que é a experiência de residência crítica, voltada para a escrita a partir da fruição cinematográfica, e tem os espaços que são exclusivamente de contemplação e fruição, que são as mostras de cinema e por aí vai. Muito legal. Bom, o Se Liga vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Voltamos com o nosso bate-papo com o coordenador do projeto Conexão Samambaia, Kleber Damaso. Kleber, continuando o nosso assunto sobre o Frestas e o Conexão Samambaia, quais foram os impactos dessas ações culturais na comunidade acadêmica? Bom, tivemos recentemente o lançamento do programa Frestas, com a presença do Fernando Velasquez e do Francisco Lapetina, que são dois artistas uruguaios do campo da arte e tecnologia, parceiros do Conexão em outros momentos, e que vieram desenvolver um programa de ações bastante produtivo, que incluiu uma live performance, uma palestra sobre dinâmicas do tempo real e um workshop que acho que foi uma das atividades bastante felizes por conseguir fazer com que os interessados se colocassem nesse lugar da produção, né, de se sentirem produtores da videoinstalação que foi resultado do workshop. Então a gente começou no Media Lab uma experiência de deriva na intenção de capturar imagens, e essas imagens foram processadas de um dia para o outro para se transformarem numa videoinstalação que foi realizada no Centro Cultural da UFG. E particularmente eu gostei muito de ver essa resposta dos nossos pesquisadores, alunos envolvidos no fazer, numa dinâmica que está voltada para a produção do pensamento e da reflexão a partir da feitura, e essa feitura se configurar numa exposição, né, num formato exibitivo de uma videoinstalação com esse caráter, né, de se sentir realizadores e produtores dessas experiências relacionadas com arte e tecnologia. Então, eu vi como um saldo muito positivo, e tivemos também o concerto Aside, organizado pelo professor Paulo Guichinei, que também é parceiro desde a primeira edição do Conexão e que trouxe uma experiência muito interessante junto com o Hélio Tafner e com a Adriana Reis, que responderam pelo vídeo e pela iluminação do concerto, envolvendo vários compositores, e que tiveram um resultado bastante impactante também na noite de lançamento do projeto. Então, acho que esse formato da residência que o Conexão aponta e que o Frestas vem tangenciando tem a ver um pouco com isso, com a diversificação e multiplicidade das formas de ações culturais que podem ser realizadas. Uma vez que a gente esgarça o tempo de colaboração desses artistas convidados, com o foco na interação entre eles e os artistas locais, a gente consegue não só uma singularidade, mas uma diversidade maior desses resultados. Muito legal, Kleber. E falando sobre essa diversidade, na sua opinião, como que a Universidade Federal de Goiás tem conseguido integrar a arte, a cultura e a educação? O próprio conceito de extensão, ele é um conceito muito válido quando ele pensa nesse fluxo, né? Quando ele contempla esse fluxo, porque a produção que se dá na universidade, ela se consolida à medida que ela chega à comunidade e à medida que ela também observa a produção de conhecimento que existe na sociedade e consegue incorporar isso dentro da sua pesquisa, dentro dos seus exercícios, dentro da sua produção. Então, a extensão como um dos braços, pensando no ensino, na pesquisa, desse tripé que está no núcleo do pensamento da universidade,
ele é extremamente importante, tanto no sentido de publicizar a produção que se dá aqui, mas também de colocá-la nesse circuito que acaba imbuindo de um sentido maior, né? Acho que a nossa produção ela não existe se ela não estiver em relação com a sociedade. A UFG, em especial, ela tem tido um olhar muito bem sucedido para as ações de extensão. E ela tem cada vez mais proporcionado, seja nos seus espaços, na sua maneira de compreender, porque a gente se encontra num momento onde a cultura ela passa por uma revisão muito forte do seu lugar, do lugar da sua importância na sociedade. E a universidade ela deve ser um dos espaços responsáveis por redimensionar esse lugar da cultura, seja revendo o conceito de produtividade, seja entendendo a cultura dentro de um conceito maior, numa perspectiva antropológica, do conhecimento que se é produzido através dos hábitos, da experiência estética, do esforço de expressão e comunicação que é inerente ao ser humano. Então, eu vejo a UFG num momento muito propício a dar esse salto da compreensão do lugar da cultura, né? Diferente do que a gente vê às vezes nas políticas culturais, que muitas vezes atribuem à cultura um certo desfavorecimento ou uma redução em relação a outras prioridades, né? E na verdade a gente está num momento que isso tem que ser visto de uma maneira muito integrada, porque a cultura ela é um lugar privilegiado e talvez único se a gente pensar do ponto de vista da salubridade dos espaços de sociabilidade. Então, queria organizar um pouco isso, assim, de entender a importância da cultura para aspectos como segurança, para a compreensão do tipo de produção que a gente dá a ver, do tipo de produção que a gente poderia levar em relações, inclusive, internacionais. Então, eu vejo que a cultura ela aponta para uma possível transformação do conceito de produtividade e das relações sociais, né? Então, a UFG hoje eu vejo que ela tem essa compreensão e ela absorve. A gente pode ver pelo surgimento de espaços como o Centro Cultural da UFG, em espaços que estão por finalizar, como o Pavilhão de Artes Cênicas, que é um espaço que está sendo esperado há 15 anos, né, e que a gente está aí aguardando a finalização. Com certeza vai ser um núcleo de produção muito importante para o que a gente realiza aqui na universidade. Muito legal, Kleber. Muito obrigada pela sua participação no programa, viu? Eu que agradeço, Mayara. Bom, depois do intervalo, nós vamos mostrar um projeto onde exercício físico se torna um aliado da inclusão social. Para quem tem interesse em conhecer outras culturas, o programa de hospedagem de estudantes estrangeiros dá a oportunidade de alunos da UFG abrigarem estudantes de outros países. Para participar, o interessado deve preencher um formulário que se encontra no site da Coordenadoria de Assuntos Internacionais. Como mais uma ação de difusão do trabalho científico, a Ascom lança a campanha Divulgue sua pesquisa. O pesquisador interessado deve preencher o formulário no site da Ascom. Você sabia que o exercício físico pode ser um instrumento a favor da inclusão social? Um exemplo disso é o trabalho do Laboratório de Práticas Motoras e Inclusivas, que incentiva a inclusão social das pessoas com necessidades especiais por meio da atividade física. Inclusão social
Esta é a palavra de ordem no Laboratório de Práticas Motoras Inclusivas, que recebe um nome ainda mais acolhedor: Pramigo. O Pramigo, ele é um laboratório que tem como objetivo estudar a inclusão das pessoas com necessidades especiais nos diversos projetos de extensão da UFG e em outros locais, como escolas, como atividade física de uma maneira geral. Então a gente trabalha, a gente estuda pessoas com deficiência, pessoas com algum tipo de patologia e com características das mais diversas. São sempre grupos com necessidades especiais. O espaço foi criado depois de uma pesquisa feita em 2009. Das 800 pessoas que realizavam atividades físicas no campus, nenhuma delas tinha algum tipo de deficiência. No ano seguinte, cerca de 30 pessoas com necessidades especiais já integravam o espaço. O Laboratório Pramigo, ele tem como cargo-chefe os projetos de extensão, principalmente das práticas aquáticas, mas a gente também trabalha nos projetos de extensão de outras modalidades, como na dança, na musculação, nas lutas, e por meio desses projetos de extensão que a gente faz os nossos projetos de pesquisa. Os trabalhos realizados no laboratório são abertos para toda a comunidade externa. Atualmente, são mais de 20 projetos dedicados à prática corporal. A Universidade Federal de Goiás possui um programa que valoriza os cursos de licenciatura e a interação da universidade com a rede pública de ensino. Conheça mais sobre o Prolicem na matéria a seguir. O programa de bolsas para os cursos de licenciatura da UFG, o Prolicem, surgiu em 1996. Desde então, tem disponibilizado uma média de 48 bolsas aos estudantes. Perto de completar 20 anos em execução, a coordenação tem feito um balanço do trabalho desenvolvido. A ideia do programa é buscar soluções para as falhas que hoje existem na educação básica. Essa é a grande contribuição do Prolicem, é a reafirmação da importância da pesquisa na formação do licenciado. Eu acho que esse é um elemento importante. E a gente espera que esse licenciado que passa pela experiência do Prolicem, ao estar na educação básica como professor, que ele possa manter essa atitude investigativa, da pesquisa, da busca, de compreensão mais ampliada da educação básica e também, quem sabe, boas soluções para que os problemas que nós temos na educação básica também possam ser alvo da compreensão, da investigação e da intervenção desses novos docentes que a gente forma na UFG. Para começar o projeto, é necessário que tenha uma parceria entre o professor e o aluno. E foi isso que a estudante de História Daniele fez. Ao desenvolver os estudos, ela escolheu a temática de gênero. A bolsa ela veio a me estimular muito a estudar, a pesquisar mais, a me interessar mais ainda pelo assunto que já era, que eu já tinha um interesse bem grande, já flertava muito com gênero desde que eu entrei na faculdade. E, inclusive, ele me abriu possibilidade de pensar em temas para uma pós-graduação, para um mestrado. Então, me enriqueceu bastante assim, a minha vida acadêmica. O Se Liga de hoje chega ao fim. Participe do nosso programa por meio das redes sociais e do e-mail que você vê aí na tela. Continue assistindo a nossa programação na TV UFG. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa!